Oi, eu emagreci 30 quilos e eu vim contar um pouco da minha experiência nessa jornada de emagrecimento, que eu considero ser a última, porque eu acho que existiram mudanças que antes não tinham acontecido, nem mesmo quando eu fiz a bariátrica. Eu fiz a bariátrica há alguns anos atrás e eu não tive sucesso. Eu falo que eu não tive sucesso porque eu não cheguei no objetivo que eu tinha e eu acabei engordando todo o peso que eu tinha perdido novamente. E isso me fez pensar bastante sobre o papel da comida na minha vida, a minha relação com a comida, o emagrecimento e o meu corpo. E depois de tudo isso, eu decidi iniciar o meu processo de emagrecimento e aí, finalmente, eu tive sucesso. E nesse processo, o ponto inicial que tornou esse processo possível foi a tomada de decisão. Eu percebi que a gente toma várias decisões na nossa vida, mas muitas decisões elas não têm solidez, elas não têm embasamento, elas não são sólidas dentro da gente, sabe? A gente decide, eu quero isso, eu quero dinheiro, eu quero um carro, mas quando você realmente decide ter aquilo, ele sai do campo do desejo e ele realmente se torna um objetivo na sua vida. Só que eu percebi também que esse objetivo em si não era suficiente para que eu pudesse ter sucesso. Eu comecei a me perguntar o porquê que eu queria emagrecer, por que eu queria fazer aquele processo, quais os motivos que me faziam realmente querer. Será que era só para mudar o meu corpo? E eu fui me fazendo essas perguntas dos motivos que me faziam, e no momento em que eu decidi fazer esse processo de emagrecimento, eu lembro até hoje, foi uma noite muito triste na minha vida. Então esse emagrecimento ele surgiu de um sofrimento mesmo, mas que foi muito importante para eu entender algumas coisas no processo. Eu vinha de uma frustração no meu trabalho, né, na minha jornada, na minha migração, na verdade, diária, e eu estava muito empenhada nos anos anteriores para fazer essa migração, e eu já estava há alguns anos, eu acho que na verdade eu estava já há um ano nessa tentativa de iniciar nesse mercado, só que eu não estava tendo sucesso, eu não estava tendo resultado, embora eu estivesse muito empenhada e me esforçando muito. Então eu realmente estava muito frustrada nesse momento, e eu lembro que em uma noite eu acordei extremamente triste com essa realidade, extremamente triste com o fato de estar buscando algo e não estar conseguindo. E aí com isso eu comecei a ver que isso realmente não estava tão no meu controle, que não era algo que eu poderia resolver com as minhas próprias mãos, embora eu estivesse me esforçando, eu não estava dando resultado. Então, nesse dia eu percebi que eu não estava só insatisfeita com o meu trabalho, com a minha migração de carreira. Eu também estava insatisfeita em geral. Outras áreas da minha vida também não estavam legais. Inclusive o corpo, né? Que era uma coisa que eu sempre estive insatisfeita. Eu sempre estava buscando fazer algo a respeito, mas eu nunca tinha tido sucesso. Então, essa frustração por não conseguir pegar o meu objetivo, pegar com as minhas mãos o meu objetivo na área profissional, me fez querer emagrecer para que eu tivesse a sensação de que eu estava totalmente no controle de alguma coisa, sabe? Porque eu sabia, se eu iniciasse um processo de emagrecimento e se eu fosse com ele até o fim, eu sei que estava totalmente nas minhas mãos, eu sei que estava totalmente nas minhas possibilidades. O que eu faria ia realmente definir o que eu ia ou não acontecer, sem depender de outras pessoas, sem depender de circunstâncias. Se eu fizesse o que eu iria me propor a fazer, eu ia conseguir. Então esse foi o dia que eu tomei a decisão mesmo. E eu acho que o fato de essa decisão ter esse peso muito grande de, bom, eu não estou satisfeita com o meu trabalho, então eu vou fazer algo, eu vou continuar, mas eu vou fazer outra coisa que esteja totalmente no meu controle para recuperar realmente a sensação de controle da minha própria vida. E isso foi muito bom, porque eu acho que embasou de fato a minha decisão. Não foi uma decisão que eu tomei de domingo para segunda, tipo, do domingo para segunda, tipo, eu quero emagrecer. Foi uma decisão que realmente teve um significado grande, um significado profundo e preenchia esse lugar de não ter controle, sabe? Eu acho que essa decisão é realmente muito importante quando a gente decide
alguma coisa, ela precisa preencher algumas lacunas, essa decisão precisa ter um porquê muito além do objetivo. Ah, eu quero emagrecer para mudar o meu corpo, mas não é só o corpo que muda, sabe? Eu nem tinha ideia de que a minha vida mudaria tanto depois de emagrecer, mas o corpo, ele é só o último estágio da mudança. Um processo de emagrecimento, que foi o que eu fiz, que foi um processo de muito autoconhecimento, ele realmente me transformou por dentro e eu acabei só refletindo isso por fora, porque eu acho que eu precisava, na verdade, que esse processo ele fosse o último. E eu tava muito cansada desse vai e volta, sabe? Eu queria realmente riscar esse item da minha lista, que era um item que tava muito tempo pendente. Eu queria resolver de vez isso e ter sucesso nisso. Então, eu percebi que isso foi o meu motor para poder mudar outras coisas na minha vida. Então, realmente me deu motivação para poder continuar na minha busca profissional. Ele mudou a minha perspectiva como pessoa. Eu nunca fui uma pessoa magra. Eu sempre estive acima do peso. Desde que eu sou bebezinho, eu estive acima do peso. Então, eu realmente recebi uma nova identidade, uma nova vida, uma nova perspectiva. Para quem sempre foi gordo, sempre foi gorda e emagreceu, sabe do que eu tô falando. As pessoas te tratam diferente, você entra em lugares que antes que você não entrava, você é considerada muito mais facilmente. Então, essa parte é um pouco cruel da sociedade, mas eu percebi que realmente a aparência importa, e isso foi só realmente uma consequência do que eu realmente buscava, que era uma mudança realmente interna. E quando eu busquei o meu emagrecimento, o meu objetivo ele não era só emagrecer por estética, eu realmente busquei a transformação. Eu estava disposta nessa jornada a realmente me transformar, a realmente viver esse processo e vencer cada desafio que aparecia. Então, ao longo dos meses aí, eu vou contando quais foram as minhas estratégias, as estratégias que eu tive para poder realmente seguir um processo de emagrecimento que fosse constante, em que eu não desistisse, em que eu não abandonasse e que principalmente que eu conseguisse manter a minha saúde mental. Foi por esse motivo que eu resolvi fazer isso tudo sozinha. Eu não passei em nenhum nutricionista, eu não tive nenhuma dieta pronta, eu não elaborei nada concreto. Eu fui me descobrindo ao longo do processo e eu acho que o fato de eu ter ido me entendendo, me conhecendo, conhecendo os meus hábitos, me fez ter ferramentas para lidar com cada desafio. Então eu acho que a relação que você tem com a comida, a relação que você tem com a alimentação, ela vai definir quais estratégias que você vai precisar ter. Então, por exemplo, eu percebi, uma das primeiras coisas que eu percebi durante o meu processo, bem no comecinho, foi que eu não tinha outras fontes de prazer. Eu não tinha nada que me desse alegria, leveza, que eu me divertisse fazendo, sem que tivesse uma comida envolvida. Então eu tava nesse lugar de realmente viver pra comida. Eu almoçava, eu pensando na janta, eu tomava café pensando no almoço, e a minha vida basicamente era comer. Quando eu tive essa virada de chave, isso foi um pouco constrangedor pra mim mesma, sabe? Eu comecei a pensar, cara, eu vivo pra comer, tipo, eu não faço outras coisas divertidas, o meu prazer todo gira em torno da comida. E foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer. Eu comecei a procurar outras fontes de prazer, para que eu tirasse tanto o foco da comida. E isso foi muito, muito interessante, porque eu me auto-observei muito nesse processo. Então, isso foi uma das descobertas que eu fiz. Eu fiz diversas outras descobertas que me fizeram ter uma estratégia para cada desafio. Eu cheguei finalmente no meu objetivo depois de 1 ano e meio. Eu não contei calorias, eu não elaborei nenhuma dieta restritiva, eu continuei comendo doces, hambúrguer, pizza e tudo que eu já comia. A única coisa que eu fiz foi encaixar tudo isso em uma jornada que eu conseguisse ainda assim perder peso. Então eu acho que esse foi o essencial, e eu acho que um dos meus princípios
para que eu conseguisse realmente chegar até o final, era porque era manter a minha saúde mental. Então eu precisava que esse processo fosse leve, eu precisava que esse processo fosse possível de eu realmente fazer por muito tempo. Como eu não tinha definido nenhuma data para que eu pudesse finalizar, eu fui ali sentindo o processo, vivendo o processo, e isso me deu muita tranquilidade, porque eu fui errando no caminho, mas eu fui ajustando. Então eu acho que isso fez muita diferença na minha consistência, né, de ter chegado até o final. Eu nunca tive um resultado tão grande quanto isso em nenhum outro processo de emagrecimento. E eu acho que o motivo de eu ter conseguido foi realmente emagrecer depois de me conhecer. Então eu só emagreci porque eu me conheci, eu descobri quem eu era nesse processo em relação à comida, e eu consegui achar na minha rotina, nos meus hábitos já existentes, um jeito de ainda assim seguir e ainda assim ter resultado, né? A minha motivação, ela era muito ligada à balança. É uma coisa também que é bem contraintuitiva, as pessoas normalmente fogem da balança, né? Mas eu comecei esse processo sabendo que que demoraria muito para eu poder ver os resultados no corpo. Então eu precisava de um parâmetro para ver, eu estou evoluindo, porque eu não contava calorias, eu não seguia nenhuma dieta. Então como que eu ia saber se eu tava evoluindo, sabe? Então foi dessa forma que eu me motivei, porque eu sabia que aqueles números iriam descer em algum momento, então a balança, ela realmente foi o meu termômetro. Eu vou compartilhar mais algumas informações de como que foi esse processo para mim, porque eu acho que, assim como eu, muitas pessoas não se encaixam nos métodos de emagrecimento que a gente tem disponível, e eu acho que é importante a gente poder descobrir qual que é o nosso.